Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos a este nosso encontro de hoje. Você já deve ter se perguntado o que são os sacramentos? O que é o sacramento do batismo? Ou ainda, quais são os efeitos do sacramento do batismo na vida de quem o recebe? Esse encontro é continuidade do nosso encontro anterior, aquele nosso primeiro encontro em que nós falávamos sobre a vocação universal à santidade. E hoje nós ficamos de falar quais são os meios que a Igreja nos apresenta, quais são os meios que a Igreja nos oferece para que nós possamos viver essa nossa vocação à santidade. Então, todos esses questionamentos, o que são os sacramentos, o que é o sacramento do batismo, ou quais são os efeitos do sacramento na vida do cristão, nós iremos responder nesse nosso vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo e também muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram lá no canal, e espero poder contribuir um pouco, com a formação de cada um de vocês a partir desses nossos encontros. Então vamos lá. O que são os sacramentos? Esta é a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro questionamento. Os sacramentos, primeira definição, a definição oficial que a Igreja nos apresenta, é que os sacramentos são uma realidade sensível e, através dessa realidade sensível, nos é comunicada uma graça invisível. Através do sacramento do batismo, através do sacramento da confirmação, da Eucaristia, através do sacramento da reconciliação, da ordem, do matrimônio e do sacramento da unção dos enfermos, através desses 7 sacramentos, cada um deles comunica a nós uma graça invisível. Por quê? Porque assim, sendo Jesus o mistério de salvação por excelência, ele quis comunicar à humanidade esse mistério. Ele quis comunicar à humanidade esse mistério da salvação. E como que esse mistério da nossa salvação nos é comunicada? Nos é comunicada através dos sacramentos. Então, através de uma realidade sensível, nos é comunicada uma realidade invisível, que é a nossa salvação. Então, por meio dos sacramentos, através dos sacramentos, Deus comunica à humanidade a vida da graça, a vida divina, a vida que Ele deseja que todos nós participemos. Então, os sacramentos conferem a quem os recebe a graça necessária para que nós possamos viver a nossa vocação de filhos de Deus. Então, a finalidade do sacramento do matrimônio é santificar o povo de Deus e edificar a Igreja de Cristo, que é a Igreja. Então, os sacramentos operam em nós desse modo, nos ajudando, nos fortalecendo,
nos auxiliando na vida da graça, nos auxiliando para que nós possamos viver a santidade que Deus requer de cada um de nós. Então, os sacramentos funcionam como ajuda de Deus, como ajuda que Deus oferece à humanidade para que nós possamos alcançar a santidade, para que nós possamos viver a vida divina. Então, os sacramentos funcionam desse modo. E a Igreja nos apresenta 7 sacramentos: o batismo, a Eucaristia, a confirmação, a reconciliação, o sacramento da ordem, do matrimônio e da unção dos enfermos. Porém, de modo especial, nós iremos falar hoje do sacramento do batismo. O que é o sacramento do batismo? Quais são os efeitos desse sacramento na nossa vida? Então, o sacramento do batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Através desse sacramento, nós temos acesso a todos os outros sacramentos que a Igreja nos oferece. Ainda através do sacramento do batismo, nós somos incorporados, nós somos enxertados no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Pelo sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos membros dessa Igreja. Então, esse sacramento é o sacramento que marca, de uma vez por todas, a nossa pertença a Cristo e a sua Igreja. Esse sacramento também comunica a vida nova oferecida por Jesus Cristo. A vida nova que Ele conquistou para nós através da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição. E a fundamentação bíblica para este sacramento nós encontramos no Evangelho. Nós encontramos no Evangelho deste domingo, em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O Evangelho de Mateus 28, do 16 ao 20, que vai dizer assim: Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, disse: Todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a todos a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, partindo da leitura desse Evangelho, nós podemos nos perguntar: qual deve ser a primeira atitude do discípulo de Cristo, daquele que se faz seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que se coloca no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Como nós vimos no Evangelho, a primeira atitude que os discípulos tiveram quando viram Jesus foi a de se prostrarem. A atitude de quem se prostra é uma atitude de adoração.
É uma atitude de quem sabe reconhecer a grandeza do Senhor. É a atitude de quem sabe reconhecer o Senhor na sua vida. Que sabe reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. Por isso os discípulos se prostraram. E é a partir do mandado de Jesus Cristo que a igreja realiza o sacramento do batismo. O próprio Jesus disse: ide e fazei discípulos todos os povos. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. E ele ainda dá até a fórmula: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é através do que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo? É através do que nós nos tornamos membros desta igreja, da igreja de nosso Senhor? É através do sacramento do batismo. Por isso que a igreja batiza. Por isso que a igreja nos toma pela mão. Por isso que a igreja nos aconselha. Por isso que ela, como mãe e mestra, tem a autoridade para nos ensinar, para nos exortar, para nos colocar nos trilhos, a partir desse mandado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho ainda diz, nosso Senhor ainda diz no Evangelho que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aí nós nos perguntamos, como que essa presença de Jesus se realiza? Ela se realiza através dos sacramentos. É através dos sacramentos que Jesus se faz presente na sua igreja. É através dos sacramentos que nós podemos sentir a presença viva de Jesus. Então, toda vez que a igreja realiza os sacramentos, Jesus se faz presente com a sua graça, porque os sacramentos atualizam a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Então, é a essa participação que nós somos chamados. É a participação que o Senhor nos convida, a participação na vida sacramental, a participação na vida da igreja. Então percebamos, meus irmãos, que sem essa participação não existe salvação. Não existe salvação sem a participação sacramental, sem a participação nos sacramentos. Não existe vida espiritual distante da nossa participação nos sacramentos. Não existe vida espiritual distante da vida em comunidade. E é isso que o Senhor nos chama a tomar consciência da nossa vida de fé. É isso que o Senhor nos chama todos os dias, através da sua igreja, através do ensino, do magistério da igreja, através dos padres, através dos pastores, dos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então o Senhor nos convida dia após dia a dar passos rumo à nossa salvação. Então, era um pouco essa meditação que eu queria trazer para vocês. E muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até semana que vem.